Oi, essa é a sexta parte desse tema incrível da psicologia. Se o nosso conteúdo tem acrescentado ou fortalecido o seu entendimento, deixa seu like e se inscreve. Isso faz toda a diferença. Ok, vamos lá. Hoje a gente vai fundo num artigo super clássico da psicologia cognitiva. Vamos explorar as ideias do George Armitage Miller, lá do capítulo 4, páginas 170 a 173 do Livro da Psicologia. A missão é entender aquele famoso mágico número 7 mais ou menos 2. Parece que esse número perseguiu o Miller, né? Exatamente. Ele publicou isso em 56, né? Uma época assim de muita efervescência para a psicologia cognitiva. O pessoal estava começando a olhar para os processos mentais, tipo atenção, memória, usando até o computador como modelo, como metáfora. Sim, a tal da caixa preta. E o Miller sentia que tinha um número específico que aparecia sempre. Isso. Ele mesmo disse, né? O meu problema é um número inteiro que me persegue. E esse número era o 7 com essa margenzinha, 2 para mais, 2 para menos. Aparecia muito em experimentos sobre o que ele chamou de critério absoluto. Basicamente, a nossa capacidade de distinguir estímulos diferentes com precisão. Critério absoluto. Tipo o quê, por exemplo? Olha, Miller citou um estudo do Pollack com notas musicais. As pessoas tinham que identificar tons diferentes. E o que acontecia? Depois de umas, 6, 7 notas diferentes, a precisão caía drasticamente, sabe? Ah, entendi. A mesma coisa acontecia, por exemplo, com pontos numa tela. Kaufman fez esses experimentos. Até uns 6, 7 pontos o pessoal contava rápido e certo. Passou disso, já virava estimativa. Isso sugeria, assim, um limite bem claro na nossa atenção imediata, na capacidade de aprender as coisas na hora. Ok. Faz sentido para coisas mais simples, como um tom ou um ponto isolado. Mas e informações mais complexas? Tipo palavras, rostos, que têm várias características ao mesmo tempo. Isso não estoura esse limite de 7 rapidinho. Então, essa é a pergunta, né? O Miller também foi atrás disso. Ele chamou de estímulos multidimensionais. E o mais interessante, ou talvez contraintuitivo, é que mesmo com estímulos que variavam em várias coisas, tipo um som que muda de tom, de volume, de duração, o limite para distinguir categorias diferentes continuava ali, rondando os 7. Ué, mas como assim? Mais informação e o limite continua o mesmo. A explicação que o Miller deu é que isso permite que a gente faça valorizações mais ou menos simples de várias coisas em simultâneo. A gente não precisa processar cada microdetalhe para reconhecer um padrão complexo, entende? Hum, Ele fez uma analogia com a largura de banda da teoria da informação, como se a nossa mente tivesse um canal com capacidade limitada. E ele conectou essa ideia diretamente à memória de curto prazo, que ele até preferia chamar de memória operacional ou de trabalho. Seria ali o gargalo. certo. A memória de trabalho com um gargalo de mais ou menos 7 itens. Mas olha, pensando no dia a dia, 7 parece pouco, né? A gente lida com frases, ideias, raciocínios. Como é que a gente consegue? Ah, aí que tá o pulo do gato. Miller propôs uma solução que ele considerou genial: a sequenciação, ou como ficou mais famoso, o chunking. Chunking. Agrupamento, né? Isso, perfeito. A ideia é que a gente não guarda os bits de informação isolados. A gente agrupa esses pedacinhos em blocos maiores, blocos com significado, são os chunks. Pensa naquele exemplo clássico, lembrar letras soltas tipo FBI, CG, MTV. É quase impossível. Nossa, sim. Mas se a gente agrupa em siglas que a gente conhece, FBI, CIA, CMTV, aí são só 3 chunks. Bem mais fácil de guardar na memória de trabalho, cabe tranquilo naquele limite de 7, né? Faz todo sentido. A gente transforma a informação. Exatamente. Esse processo de agrupar, e como o Miller chamou recodificar a informação, é super poderoso. Ele até citou um estudo do Sidney Smith, de 54, onde o pessoal memorizava sequências gigantes de números binários, zeros e uns, Como? aprendendo a recodificar. Eles agrupavam os dígitos, tipo de 3 em 3, e transformavam cada trio num número decimal. 001 virava 1, 010 virava 2 e por aí vai. Desse jeito, conseguiam lembrar mais de 40 dígitos binários, porque na verdade estavam gerenciando um número bem menor de chunks recodificados dentro da capacidade da memória de trabalho. Incrível. Miller achava essa recodificação uma arma com uma potência extraordinária. É essencial para a gente pensar para aprender. Nossa. Então, o que fica disso tudo é, por um lado, Miller identificou esse limite, né? O famoso 7 mais ou menos 2.
um gargalo real. Mas, por outro lado, e talvez até mais importante, ele mostrou como a gente dribla esse gargalo, com o chunking, agrupando, dando significado. Exato. É um mecanismo fundamental. Isso tem implicações enormes, né, para a educação, para como a gente desenha interfaces, para tudo. Com certeza. E olha que interessante, o próprio Miller, no final do artigo, até brincou dizendo que talvez fosse só um mau exagero pitagórico. E, de fato, pesquisas mais recentes, tipo as do Nelson Cohen, sugerem que a capacidade pura da memória de trabalho talvez seja até um pouco menor, talvez uns 4 chunks, dependendo da complexidade da informação. Aí, então, o número exato pode variar um pouco. Sim, mas a contribuição do Miller foi gigantesca. Ele não só tentou quantificar um limite cognitivo, mas principalmente ele revelou esse mecanismo-chave, o chunking, que a gente usa o tempo todo para dar sentido ao mundo. Ele abriu uma porta fundamental para a gente entender como a mente organiza informação para superar as próprias limitações. Fica até uma reflexão, né? Será que boa parte do que a gente chama de inteligência não está mais ligada à nossa habilidade de criar esses chunks cada vez melhores, mais eficientes, do que propriamente uma capacidade bruta de processamento? Algo para a gente pensar. Não esqueça do like, hein? Tamo junto. Abraço apertado. Até a próxima.